Para entender primeiro a circulação e a hemodinâmica, é necessário você entender as principais diferenças das artérias e das veias de maneira bem generalizada, né? Sem estar entrando em muitos detalhes, entender o básico, o que há de diferença de uma artéria e de uma veia. Primeiramente, é preciso entender que a veia transporta sangue do coração para o corpo e a veia transporta sangue do corpo para o coração. Ah, Marcelão, por que eu não falo que a artéria transporta sangue oxigenado e veia transporta sangue não oxigenado? Porque você tem diversas pontos fora da curva aí, como as veias pulmonares que transportam sangue oxigenado do pulmão para o átrio direito. Você tem na sua vida fetal diversas artérias umbilicais e veias umbilicais que transportam sangues que não são oxigenados. Então, para você definir o primeiro ponto de artéria e veia, é entender que a artéria sai do coração e veia chega ao coração. Os tipos de artérias e veias, você tem artérias pulmonares sistêmicas, praticamente, e veia você tem as veias superficiais, as veias profundas, você tem as veias pulmonares e as veias sistêmicas. Entender que o lumen da artéria é um lumen estreito, por causa da sua composição, das suas túnicas, que a gente vai comentar já já. Entender que o lumen da veia é largo, é um lumen maleável, é um lumen frouxo, por causa da sua função, que a gente vai estar comentando aqui, e também das suas camadas de túnicas, que dão a ela esse lumen mais avantajado, maior, pressão. A artéria tem pressão, que é geralmente, né, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ela tem uma pressão maior do que a veia, né? Lembrar sempre que a artéria pulsa, né? Outro ponto de diferença entre artéria e veia é que o pulso é detectável numa artéria. Você tem diversos pulsos que são sinais vitais muito importantes para você sentir tanto o pulso radial, o pulso carótico, são pontos, né, anatômicos, você pode sentir o pulso e é um sinal vital que nos informa que há vida ainda ali. Você tem as válvulas, que são muito importantes, que são as válvulas estão presentes nas veias e estão ausentes nas artérias, justamente por causa da função. Como a artéria leva o sangue do coração para o corpo, ela sofre uma ajuda muito forte da gravidade, né? Porque a única parte que é contra a gravidade praticamente é a circulação para a região cefálica, mas aí na hemodinâmica você vai entender que ainda assim é muito fácil para ela. E a veia não, a veia tem que subir contra a gravidade, além da massa do conteúdo sanguíneo, ela tem que avançar a força da gravidade. E para isso ela utiliza válvulas, essas válvulas ela impedem, elas fazem checkpoints ao longo do corpo, né, a gente pode falar assim, quando o sangue passa por aquela válvula, na hora do retorno, o próprio sangue vai fechar a válvula e ele não vai mais voltar, o refluxo fica muito reduzido. E você tem a contração do músculo, que músculo é esse? É um músculo liso. A artéria tem uma camada muscular muito avantajada, já a veia não tem essa camada muscular, e aí você vê que a contração é presente na artéria e é ausente na veia. Aqui que eu estava comentando, né, as principais diferenças entre artéria e veia, dentro da sua estrutura mais anatômica mesmo, né? Notem que a túnica interna, ela tem pouca diferença. São células endoteliais mais alongadas e células endoteliais menos alongadas. A diferença é muito pouca. Já na túnica média, que você vai notar uma grande diferença entre artéria e veia, que é a camada musculosa da artéria, que é grande, essa camada muscular é lisa, essa camada muscular lisa vai sofrer todos aqueles processos que o Watson comentou na reunião passada, né, da vasoconstrição, através dos seus receptores por causa do sistema nervoso autônomo. Já a veia tem essa camada muscular bem reduzida e não sofre tanta ação do sistema nervoso autônomo. Contudo, a sua túnica externa ela é bem mais desenvolvida e mais forte. Por quê? Porque o volume sanguíneo aí é muito grande. A gente vai estar comentando assim, o porquê o volume sanguíneo na veia ele é maior. Aí ele tem que ter uma túnica externa maior para aguentar esse volume de sangue. A artéria também traz um volume de sangue muito alto, mas como o fluxo é grande, você precisa mais de uma camada muscular para dar ela essa força, essa velocidade, para perfundir o tecido, para nutrir o tecido, do que a veia que está querendo trazer esse sangue de volta com todos os metabólicos do corpo. E os aspectos anatômicos aqui do sistema circulatório que a gente precisa entender antes de estar avançando na hemodinâmica é a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, a circulação pulmonar ali, né, que é ou também chamada de pequena circulação, que é veias e artérias pulmonares, né, e a circulação sistêmica,
que é a parte ali de aorta, artérias, capilares, vênulas, veias e veias cavas, né? Que é um é para nutrir o sangue e o outro para nutrir os tecidos. E você tem aqui primeiro ponto aqui, a área transversal e velocidade. É um comparativo, mas eu vou estar comentando mais a posteriori sobre esse gráfico, mas aqui eu trouxe para vocês verem a decomposição da circulação, né, da aorta, vira artéria, que vira arteríola, que vira capilar, que vira vênula, veia e veia cava. Entender que o capilar, como ele tem uma estrutura fenestrada, cheia de pequenos buraquinhos ao longo do seu comprimento, esses buraquinhos servem para fazer trocas de diversos componentes metabólicos, fazer diapedeses, vamos supor, fatores quimiotáxicos também passam por esse, chamam, às vezes, a defesa corporal. Então, esse capilar, ele está muito ligado a trocas, a difusão, entendeu? A todo tipo de troca é o capilar. E aí você vai ter capilares específicos para cada região corporal, sistema circulatório, que vai estar exercendo sua função. E aqui uma piadinha, né, para descontrair. A charge fala aí um pouquinho. Tira, Beth, tira daí. Você irritou uma artéria. E aí, Beth está entupida de sangue. Porque a artéria, ela, como tem pressão, como tem muito fluxo sanguíneo, ela não soube controlar essa entrada de sangue no corpo dela. E ela ficou rechonchuda, como vocês estão vendo aí. Só para dar uma risadinha, né? Para quebrar aquele gelo. E agora a hemodinâmica. Os 4 principais pilares da hemodinâmica, pessoal, é você entender fluxo, velocidade, resistência, pressão. Entender como cada um se relaciona entre si e como um impacta o outro. E a ausência de um pode haver a compensação de outro, ou a ausência de um impacta muito no outro. E vamos começar entendendo aí o que é fluxo. O que seria fluxo? Fluxo é a quantidade de sangue que passa por um dado ponto na circulação em um determinado período. Então, em um determinado período, passa uma quantidade de sangue, isso é o fluxo. E ele sempre, repito, sempre vai ocorrer da região de maior pressão para a região de menor pressão. Ou seja, é um gradiente de pressão que gera o fluxo sanguíneo. E quem é que gera esse gradiente? O ciclo cardíaco. Lembre lá que no ventrículo esquerdo, quando ocorre a contração, ele vai lá para o cajado aórtico, dentro do ventrículo esquerdo a pressão é muito grande. E ao longo desse período, ao longo dessa circulação, esse gradiente, essa pressão vai sendo reduzida e você vai perdendo esse gradiente. Por isso que o sistema venoso tem que ter tanto aqueles aparatos para estar voltando com sangue, porque a pressão é muito menor. E lembrar que esse gradiente é gerado pelo ciclo cardíaco e que o fluxo sempre vai agir na região de maior para menor pressão. Agora entender o que é a velocidade do fluxo sanguíneo. Velocidade é a intensidade de deslocamento por unidade de tempo. É o fluxo sanguíneo sobre a área transversal, entendeu? É o famoso ΔV pelo ΔT que a física traz lá desde a época do cursinho. É o que está passando pela área, a velocidade. E dentro disso, você tem a primeira relação da hemodinâmica, que é fluxo versus velocidade. Quando você tem um vaso sanguíneo, você tem a área de secção transversal. O que seria essa área de secção transversal? De maneira grossa, seria o lumen, o tamanho a grossura do lumen. Um lumen mais largo, um lumen mais estreito. Essa seria essa área, de maneira grossa. E você tem que, quanto maior essa área de secção transversal, menor é a velocidade. Menor vai ser a força, porque a área é grande. Aí estamos aqui, temos a fórmula. V é igual a F sobre A. Quanto maior o A, o V é inversamente proporcional. E quanto menor for essa área de secção, maior vai ser essa velocidade. E aí você entra agora, trazendo aquela imagem de volta. Você tem em cima essas barras verticais, são a área de secção transversal. E esse gráfico embaixo, essa linha, é a velocidade. Notem que a aorta ela tem uma área de secção transversal menor do que o capilar. Aí você pode, como, Marcelo? Se o capilar é da finura de um fio de cabelo, como é que a aorta, que cabe uns 3 dedos meu,
a área de secção transversal é menor? A área de secção transversal, pessoal, ela não é dada por um capilar, é pela união dos capilares. É a soma de todos os capilares que vai dar a área de secção transversal. Por isso que você tem uma área de secção transversal maior no capilar do que na aorta, que você só tem uma. Em tese, não. São vários pontos, né, que você dá nome diferentes, mas a aorta, em tese, é uma só. E aí você tem que, na aorta, o sangue é muito rápido. E que bom que ele é rápido, né? Aí ele vai perdendo velocidade. E por que é tão importante você ter uma velocidade baixa no capilar? Porque, como eu já tinha dito anteriormente, o que é que acontece no capilar? Trocas. Se você tem uma velocidade muito rápida numa área de troca, você dificulta essa troca efetiva. Você inviabiliza. Porque se ele tudo requer um pouco de tempo, né? E aí, se você tem uma velocidade rápida numa área de troca, você vai ter perca, queda nessa troca. Se ele tivesse a velocidade da horta, praticamente você não conseguiria perfundir os tecidos de maneira adequada. O oxigênio não conseguiria se difundir, porque vai estar muito rápido. E outro ponto que eu disse lá em fluxo, que o fluxo ao longo do sistema circulatório vai perdendo, né, aquele gradiente de pressão. E aí você vê também que a velocidade da aorta para a veia cava, que são um dos dois grandes vasos do corpo, é diferente. Na aorta lá é maior do que na veia cava. E porque esse gradiente de pressão, como ele é reduzido, também ele impacta diretamente a velocidade. E também porque a área da veia cava, como ela é mais maleável, também afeta. E aí você tem outro ponto agora, que é entender a relação entre fluxo, resistência e pressão. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, para entender essa relação de fluxo, resistência e pressão. E aí eu quero que vocês prestem muito bem atenção, porque se vocês conseguirem entender essa minha historinha, vocês vão entender tudo, entendeu? Quero que vocês imaginem uma caixa d'água. Um recipiente com água. E essa água exerce uma pressão sobre esse recipiente. E aí, um belo dia, você coloca um tubo, um cano. Colocou um cano. Se você tem uma pressão e você tem onde esvaziar essa pressão, você vai gerar um quê? Um fluxo. Então, você tem uma pressão. Essa pressão tem por onde sair, você gerou um fluxo. Então, pressão gera fluxo. Aí você foi lá e botou um tubo maior. Você aumentou a facilidade dessa pressão sair. Você deixou que essa pressão exercesse mais força ainda sobre esse tubo. Você aumentou ó, esse tamanho, esse diâmetro, essa área de secção transversal desse tubo. O que é que isso vai acontecer? Aumentou o fluxo. E essa primeira relação é importante porque quanto menor a resistência, maior vai ser o fluxo. Então, aí você tem agora outro ponto, que é se você tem a redução dessa pressão, por algum motivo. Você reduz essa pressão. Se você reduz essa pressão, o fluxo vai continuar existindo? Vai. Porque você tem uma pressão, você tem por onde sair, e você tem uma resistência baixa. Contudo, se você tem menor pressão, você não vai ter tanto fluxo assim. Aí você tem essa forma. E como é que saiu essa forma? Essa forma foi um francês, Jean Pozelier, que estudou essa relação entre essas três estruturas. Ele montou essa fórmula aí, levando em consideração vários fatores que afetam, que é a viscosidade do líquido, o comprimento do tubo, o raio e a pressão. É muito importante trazer essa fórmula para entender o seguinte. Olha, o raio está elevado à quarta potência. Qualquer mínima alteração nesse raio, seja por uma vasoconstrição, seja por uma vasodilatação, afeta diretamente o fluxo em 4 vezes. Né? Você pode até pensar, Marcelo, mas tem um 8 ali que você pode decompor, né, em exponencial, e aí você corta, mas ainda assim, vai decompor o fluxo em 2 vezes. Então, qualquer mínima alteração no raio afeta diretamente o fluxo. E dessa história todinha que eu falei para vocês, para você ficar gravar na mente mesmo, entender a relação entre esses três, é que fluxo é diretamente proporcional à pressão e fluxo é inversamente proporcional à resistência.
Dentro disso, você tem uma relação entre pressão, fluxo versus resistência. Você tem essa noção. Então, repetindo aqui, você tem lá a caixa d'água, mas você tem que entender isso que eu estou dizendo, é que fluxo é diretamente proporcional à pressão. Então, quanto maior a pressão que eu colocar no meu sistema, maior vai ser o fluxo sanguíneo. E que fluxo é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior a resistência, menor vai ser meu fluxo sanguíneo que eu vou estar passando ali naquele. E aí, dentro disso, você tem o conceito de débito cardíaco, né? Que é o volume de sangue que é bombeado pelo coração em 1 minuto. E você tem que o débito cardíaco, a fórmula básica que você tem que saber é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E aí você pode alterar esse débito cardíaco de diversas formas. Seja no aumento da contratilidade, seja pelo mecanismo de Frank-Starling, seja pelo retorno venoso. E você pode alterar a frequência cardíaca também pelo uso do sistema nervoso autônomo, que o Watson também comentou na reunião passada. Então, o que seria esse mecanismo de Frank-Starling? É o seguinte, quanto maior é o enchimento ventricular, quanto maior o coração se enche de sangue, maior ele vai se distender. Só que essa distensão no músculo cardíaco, né, ela vai alinhar as fibras de actina e miosina de maneira mais efetiva. E aí, no caso, quando você tem um enchimento maior, você tem um maior alinhamento das fibras de actina e miosina e, consequentemente, uma maior força de contração. E se você tem a maior força de contração, você aumenta esse volume dessa fração de ejeção, aumentando o volume sistólico e aumentando o débito cardíaco. Essa contratilidade também, o mecanismo de Frank-Starling altera essa contratilidade. Contudo, você pode ter ação do sistema nervoso, né, simpático, que aumenta essa contratilidade sem que haja um maior preenchimento de sangue. E o retorno venoso, né, uma maior quantidade de sangue chegando e, consequentemente, se está chegando mais sangue, você está uma pessoa saudável, você vai ejetar mais sangue. Um bom exemplo disso são os corações periféricos de Barrow, que nós temos, são as nossas panturrilhas, né? A união do nosso tríplice sural, que é o músculo gastrocinêmico, somado ao músculo sóleus, né? Que eles esmagam a nossa via propítea, juntamente com a nossa veia parva, veia safena parva. No momento que você contrai a musculatura desse tríplice sural, né, do músculo gastrocinêmico, juntamente com os sólios, você esmaga essas veias e aí você consegue expulsar com mais força esse sangue, né? Quem estudou isso foi Barrow também. E aí é conhecido como os corações periféricos. Aqui também você nota a presença das válvulas que eu comentei com vocês. Notem, né, que elas fazem realmente os checkpoints que eu tinha comentado, né? Que você tem ali, quando o sangue passa, ele não consegue mais voltar, ou passa muito pouco. O conceito de débito cardíaco é muito importante para você entender toda essa hemodinâmica do sistema circulatório. E agora a pressão arterial. O que é a pressão? Qual a importância dessa pressão? A importância dessa pressão, pessoal, é garantir a perfusão. Sem pressão, você não consegue quebrar as barreiras da resistência, você não consegue perfundir o tecido. Então, a pressão ela é intrinsecamente importante para a nutrição tecidual. Mas o que é essa pressão? Pressão da física ela é o quê? Força sobre área. Aqui também não vai ser diferente, contudo você vai ter que dar nome aos bois. Então a pressão sanguínea vai ser a força exercida pelo sangue contra qualquer unidade de área da parede vascular. Isso vai ser pressão. E aí a gente tem, né, formas de aferir e medir essa pressão contra esses vasos, né? Aí você tem a pressão arterial média, que representa a pressão média exercida pelo sangue quando circula através das artérias. Eu vou estar comentando ela um pouquinho mais ao final da aula, que a gente vai comentar de mais um detalhe aqui, e ao final da aula eu vou falar um pouquinho mais sobre pressão arterial, mas eu estou definindo aqui o que é pressão e a importância dela. E resistência periférica, né? O que seria? É a pequena quantidade de energia dissipada ao longo das artérias, longas e de maior calibre. Entretanto, a diferença de quantidade de energia transformada em calor à medida que os ramos se tornam menores em função do maior atrito. O que é que isso quer dizer? Você tem essa energia mecânica, essa energia cinética que o corpo consegue fazer através do sistema circulatório, transformada em calor. Contudo, essa quantidade de calor dissipado vai variar através do diâmetro dessa resistência. Então, uma artéria que tem um diâmetro menor
tem um lumen menor, essa resistência periférica vai ser maior. E aí você vai ter um pouquinho mais de energia sendo transformada em calor. E o que seria esse grau de resistência imposto por um determinado território sanguíneo determina a queda da PA imposta pela redução do calibre dos vasos? É o seguinte, quanto maior a resistência, maior vai ter que ser a pressão para esse sangue passar naquele vaso. Então, se eu tenho um vaso de grande resistência, um vaso que me exibe uma resistência enorme, né? Eu vou ter dificuldade para passar. Aí vocês podem pensar, quem seria esse vaso? Quem oferece a maior resistência no corpo são as arteríolas. As arteríolas oferecem ao nosso sistema circulatório a maior resistência. Então, a pressão numa arteríola é muito grande. E aí, quando você tem a redução do calibre dos vasos, você tem uma maior pressão, daí você tem que a PA sobe. Contudo, se você tem uma menor resistência, a PA naquele local vai ser menor. E ao fim, né, entender esse conceito de pressão arterial, voltando aqui um pouquinho, né, que seria pressão arterial, seria o débito cardíaco vezes a resistência periférica. E aí você entender que se no débito cardíaco, que a gente comentou de volume sistólico e frequência, tudo aquilo que alterar o volume e a frequência vai alterar o débito cardíaco, que consequentemente vai alterar a PA. E tudo aquilo que alterar a resistência periférica vai alterar também. Um forte exemplo é que se você tem um estímulo simpático, uma secreção, né, de norepinefrina, você vai ter uma maior resistência periférica e você vai ter uma maior contratilidade. Então, e como consequência, um aumento na pressão arterial, né? Então, assim, a gente entende, né, que os níveis de PA dependem de vários fatores fisiológicos, né? Débito cardíaco, primordialmente, volume sanguíneo, resistência ao fluxo, a viscosidade sanguínea, e sendo que um aumento de qualquer uma dessas variáveis vai afetar a PA, enquanto a diminuição também vai reduzir. E você tem determinantes primários, né? A gente sabe que o sistema nervoso simpático ele atua de maneira rápida, quase instantânea na regulação da PA, mas você tem também os rins, que também controlam a PA em longo prazo, né? Aumentando aí a absorção ou não de líquido, que aumenta esse volume, ou aumenta essa viscosidade, né? Dependendo da ação que ele faça. E também tem o sistema nervoso, que causa esse aumento rápido por causa dos vasoconstrutores que eu já havia comentado.